Olá, eu sou Larissa Portugal Machado, do grupo TISP, e vim explicar um pouco para vocês como o TISP funciona como um projeto de extensão para a prática educativa com estudantes pré-universitários. Primeiramente, trazendo uma questão assim de contexto, a gente sabe a importância de criar uma certa relação entre o meio acadêmico, né, seja das universidades ou de pesquisa, ou em geral, e criar um vínculo desse meio com a sociedade e com as comunidades que a gente vive, as nossas comunidades ao redor. E dentro disso, a prática mais comum e mais fácil de criar esse vínculo entre o meio acadêmico e a sociedade é a extensão, porque a extensão ela age ali diretamente dentro da sociedade, trazendo essa questão do meio acadêmico, e vai estar ali dentro da sociedade, vendo quais são os problemas e as necessidades dessa sociedade, das comunidades locais, e vai trazer esse problema para o meio acadêmico tentar solucionar ou, de certa forma, ajudar a resolver. E dentro disso, né, nós temos o nosso projeto de extensão, que é o TISP, que é um projeto da área educacional. Então, a gente vai estar ali tentando dar esse suporte, esse auxílio para a sociedade, né, ajudar nossas comunidades dentro do fator educacional. Dentro dos nossos objetivos, o principal seria atrair jovens pré-universitários, que no caso são os estudantes de ensino médio, e atrair eles para que eles queiram ingressar nas universidades, né? Queiram entrar dentro das universidades, principalmente dentro das áreas de engenharia, porque é como a gente meio que começou, mas a gente está mais amplo ultimamente. Então, de certa forma, o nosso objetivo principal é chamar a atenção desses jovens, desses estudantes, para que eles queiram também entrar dentro das universidades. E seguir também pela carreira acadêmica e até de pesquisador futuramente, talvez. E também contribuir na educação dos jovens das nossas comunidades, né, da comunidade local, da nossa universidade e da nossa cidade e das comunidades que a gente está envolto ali. Dentro disso, eu falei aqui o TISP algumas vezes, mas não expliquei bem o que significa. TISP é uma sigla para Teacher in Service Program, que para o português meio que significa Programa de Professor em Serviço. Então, é um projeto para a gente auxiliar esses alunos meio que sendo professores, de certa forma. Nós somos um grupo voluntário com estudantes universitários, né, da nossa universidade, Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES. Somos estudantes de diversas áreas, de diversos cursos. Inicialmente, era especificamente da área de engenharia, por isso eu falei sobre atrair esses jovens para as áreas de engenharia, porque o nosso grupo também está vinculado com o ramo estudantil, que é o I3E, e temos o ramo estudantil da nossa universidade, e o TISP está dentro disso, então eles nos dão um certo suporte, um certo apoio, e é isso, temos os nossos voluntários, somos um grupo voluntário, e tem também professor orientador, e às vezes outros professores que ali se envolvem em alguns projetos com a gente também. Então, como que o TISP funciona? Basicamente, nós desenvolvemos oficinas, workshops, apresentações, palestras, principalmente voltadas para o público do ensino médio. Às vezes também fazemos algumas oficinas ali dentro da nossa universidade para o público universitário, mas nosso foco principal e maior são os estudantes do ensino médio. E em quais áreas o TISP atua? É isso, como eu falei, a gente começou especificamente na área de engenharia, mas como nós temos voluntários de diversas áreas ultimamente, acabamos que ampliando muito essa questão das áreas em que a gente atua. Nós temos voluntários da área de licenciatura, de bacharelado, temos de física, de matemática, de letras, biologia, farmácia, não só de engenharia, porque a gente começou com os cursos de engenharia da nossa universidade, mas agora está muito mais amplo, então a gente atua em muito mais áreas. Inclusive, esse desenhozinho aqui desse patinho que aparece é o nosso mascote, é o mascote do nosso grupo. Parece uma coisa meio de criança, mas essa é a ideia, ser algo mais lúdico e que chame a atenção dos estudantes, né? Chame a atenção deles de alguma forma. E dentro dos resultados e discussões, eu trouxe aqui algumas das nossas principais oficinas desses últimos anos, que se diferem bastante, assim, são bem diferentes em relação ao contexto
em que elas foram submetidas e foram colocadas. Primeiramente, essa de lógica de programação com Python, que parece algo, de certa forma, mais avançado, né? Mas foi uma oficina básica, né? Porque eram estudantes de ensino médio. Foi numa escola da nossa cidade, né? Da cidade da nossa universidade, que é Feira de Santana. Foi uma escola particular. Os estudantes já tinham muito contato ali com tecnologia, porque a própria universidade, ou a própria escola, já tinha muitos recursos tecnológicos, então a gente acabou se aproveitando disso também. E conversando ali com o corpo docente, eles relataram para a gente esse interesse desses estudantes nessas áreas mais tecnológicas, voltada à programação e a coisas relacionadas, então a gente levou essa oficina de lógica de programação com Python. Inclusive, um dos nossos voluntários que participou também dessa oficina é um estudante da nossa universidade que já estudou nessa escola, já foi um estudante lá no ensino médio. Então é bacana ver também essa troca, né, de alguém que chegou na universidade, que está ali, ele estuda agora engenharia da computação, e foi bacana ver ele querer trazer um pouco disso para a sociedade ali, para a comunidade de onde ele veio, trazer um pouco para aquela escola que também fez parte da história dele, da vida dele, e a gente pode criar esse link, né, trazer o TISP também ali para essa situação acadêmica. Essa segunda oficina, que é a de eletrônica básica, já foi um pouco mais diferente, foi numa cidade próxima, né, mas também ali da nossa região. Foi em um instituto de tecnologia que está relacionado a escolas do ensino público. Então, eles já estão ali junto com essas escolas públicas e fazem vários cursos, oficinas também. Eles têm um ambiente próprio e nos chamaram para dar essa aula de eletrônica básica. Por quê? Porque era um projeto que eles já estavam desenvolvendo que precisava de noções de eletrônica para os estudantes. Então, eles já tinham esse certo interesse. Os estudantes já tinham esse avanço também, porque já faziam parte de outros projetos dentro dessa instituição. Então, a gente pode contribuir também trazendo essa questão da informática ou da eletrônica básica, porque também já era algo que estava relacionado ali e que eles iriam precisar para outro projeto. Então, conversando com o corpo docente, pareceu uma boa ideia trazer isso também. E aí, por fim, tem essa de informática básica, que acaba parecendo um pouco, de certa forma, mais básica, né? Parece mais básica em relação às outras duas oficinas, mas porque foi uma necessidade local ali daquela escola específica. A gente estava conversando com o corpo docente e eles relataram uma dificuldade dos alunos em relação a fazer documento, fazer apresentações, fazer planilhas. Então a gente criou assim uma oficina rápida assim com informações sobre informática básica usando ferramentas do Google, né, como o Google Planilhas, o Google Apresentações, o Google Docs, que são ferramentas assim que são muito comuns e que estão muito ao nosso alcance, né, por ser algo que a gente encontra até na internet. A gente já tinha feito anteriormente algumas outras oficinas sobre informática básica com o Google, porém dessa vez a gente fez uma atualização, né? A gente está sempre tentando atualizar nossas oficinas de acordo com as situações também. E dessa vez a gente trouxe ela voltada tanto para o computador quanto para o celular, para ficar para ser mais fácil de adaptar à realidade do aluno, à situação do aluno, e a como ele vai precisar trabalhar com isso também. Então, foi algo bem bacana, e com essas 3 oficinas a gente pôde perceber muito isso, a importância dessa comunicação, né, tanto do nosso meio acadêmico, quanto do nosso projeto especificamente, com as comunidades e com as necessidades ali locais. Então, a gente teve de se adaptar tanto ao que a escola oferecia, porque a oficina é ministrada dentro das escolas, quanto a gente teve de se adaptar também à necessidade do aluno e ao interesse do aluno também, né? Ao que ele precisava aprender e ao que ele tinha interesse ali também. Então, foi uma coisa bacana de perceber também, de ver a importância dessa comunicação que teve aí. Agora a gente tem também um site, essa é uma parte bacana, porque a gente percebeu que só a oficina, às vezes, não é suficiente, porque o aluno pode esquecer, às vezes eles precisam do material para consultar. No início a gente mandava também nosso material, né, slide, essas coisas, a gente ainda manda quando eles precisam, mas a gente decidiu criar também algumas apostilas. Então, esse material que a gente já fazia para as oficinas, a gente começou a criar apostilas para colocar no nosso site, para que esses alunos possam ir lá checar, conferir,
revisar, ou outros estudantes também que não estavam ali na nossa oficina, ou que não são ali daquela escola específica, mas que outros estudantes e outras pessoas pudessem ver e ter um acesso mais fácil também. Então, começamos a fazer também apostilas para colocar dentro desse site. Aqui, outra foto do site. Aqui temos sobre a apostila do Manual de Sobrevivência do Google, que a gente tinha feito. Tem essa aqui de Python, como eu tinha citado, e tem outras apostilas também, com outros materiais, assim, diversos. E, como conclusão, tem essa questão da importância da comunicação, do nosso meio acadêmico e dos projetos em si com as comunidades em que a gente está trabalhando e com a nossa sociedade ao redor. Então, foi muito importante para a gente perceber essa importância da comunicação, essa necessidade da comunicação para ver onde a gente poderia trabalhar para ver o que eles precisavam mais, o que seria mais útil, o que poderia ajudar mais ali. Então, foi uma questão, assim, bem bacana de resolver. E é isso. Obrigada, pessoal.